Agora a gente fala de mercado de trabalho. A leitura é uma das habilidades mais transformadoras para quem deseja alavancar sua carreira. Ela não apenas aprimora conhecimentos, mas também desenvolve competências como empatia, criatividade e comunicação eficaz. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo pela internet com a especialista em RH e doutora em educação, Ilana Miller. Você pode aproveitar esse espaço, mande mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp. Tem uma história legal com a leitura transformou sua vida em relação ao mercado de trabalho? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp, 993139599. Boa tarde, obrigada pela sua participação, Ilana, bem-vinda ao RJ. Muito obrigada a você e o tema que é maravilhoso, né? Vamos conversar sobre livros. É isso aí, é um tema maravilhoso e tem que ser falado mesmo sobre esse assunto. Começa, Ilana, falando pra gente, então, qual é a importância, né? Como que a pessoa pode aprimorar os conhecimentos através da leitura? Então, a leitura tem um impacto direto no desenvolvimento de várias competências, não somente comunicação, escrita e oral, como pensamento crítico, alavanca o teu raciocínio lógico verbal, além de contribuir com um repertório riquíssimo, né? Porque cada livro traz uma história, traz uma experiência diferente. E com certeza, no teu dia a dia, não só em processos seletivos, quando te entrevistam, quando você está ali contando a história da sua vida, das suas vivências, no dia a dia, você desenvolvendo projetos, criando, ela impacta diretamente porque aquele conteúdo que você aprendeu com os livros, com uma diversidade de autores e pensamentos diferentes, com certeza vão te ajudar numa elaboração de uma apresentação, numa defesa de uma ideia. Então, há uma semana atrás, Castro Neves, quando assumiu ali a cadeira mais um imortal da Academia Brasileira de Letras, tem uma frase sensacional que ele falou, que nós somos a coleção de livros, né, que nós lemos ao longo da vida. Então, o impacto é direto. E, Ilana, conta pra gente como incluir, né, a leitura no dia a dia, porque a rotina já é tão corrida, né? Tem gente que sai de casa às 6 da manhã, volta às 6 da tarde, aí tem que cuidar de filho. É importante tirar um tempinho por dia para incluir a leitura na rotina, né? Exatamente. Assim como a gente tem que se cuidar, né? Nós precisamos também fazer exercícios físicos, a gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental. Se a gente reservar, e quando eu digo reservar, um horário. Alguns preferem antes de dormir, né? Que leia outro dia. Há pouco tempo eu dei uma mentoria que eu falei, olha, como exercício você vai ler um capítulo desse livro por dia, a gente vai discutir na próxima reunião. Então, ela precisa fazer parte da rotina. E aí a leitura que eu estou me referindo não é aquela coisa rápida que você lê, às vezes, no transporte coletivo, né? Você está indo para o trabalho ou está indo para alguma reunião e rapidamente você leu 2 parágrafos. Não. Parar, ela precisa de um ritual. Você vai parar. Eu sou chegada realmente ao livro físico, mas aí cada um que se adapte, né? Tem aqueles que preferem uma leitura virtual, e aí você se compromete a ler que seja um capítulo ao dia, e passa a ser um hábito. E a leitura aprimora o vocabulário, né? Em relação ao mercado de trabalho, você consegue conversar sobre vários assuntos com pessoas de diferentes níveis e hierarquias, né? Exatamente. A leitura traz eu diria que não só mais conteúdo, mas um desenvolvimento do teu vocabulário, uma defesa de ideias. A gente percebe logo numa entrevista de processo seletivo, tanto numa redação, né, comunicação escrita, quanto na comunicação oral, aquelas pessoas que de fato fizeram da leitura um hábito. E isso a gente começa, eu digo que é desde cedo, né? Eu agradeço muito, eu tive o privilégio, né? Eu tenho uma mãe que é professora de letras e português, então sempre estimulou bastante esse hábito em casa, a gente já começou desde cedo. Quanto mais cedo você adota esse hábito na vida, melhor, mais positivamente vai impactar na tua carreira.
Uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, a Fernanda de Volta Redonda. Ela quer saber se vale ler livro de forma digital, em tablets e celulares, ou se é melhor você ler o livro físico mesmo, de papel. Claro, Fernanda, aí é o hábito de cada um. Eu, né, talvez seja o impacto da minha geração, eu gosto muito do livro físico de papel, eu anoto, eu marco, mas, nossa, às vezes você está num avião e de repente ali tem sinal e você já vai ler um livro virtualmente. Então, o importante é o ato de ler, né? E o como cada um que vai escolher o que melhor me lhe favorece, sem problema algum. Mais uma pergunta ao Alexandre de Angra dos Reis. Vale incluir no currículo os livros que a pessoa já leu? Ótima pergunta, Alexandre. Em geral, num processo seletivo, é muito comum o entrevistador perguntar: me conte o último livro que você leu e o que você aprendeu com ele. Então, não é no currículo que a gente insere. O currículo vai contar a sua história, a sua trajetória profissional e acadêmica em relação a cursos que você fez. Leituras, você vai interagir no processo seletivo e, por favor, sejam verdadeiros. Não adianta dizer um nome de um livro bonito, porque você ouviu falar, e na hora H você não saber contar a história desse livro, você não conversar sobre esse livro. Então, sempre sendo muito verdadeiro. Porque até a maneira que a pessoa falar sobre o livro vai estar sendo avaliada, né? Porque uma pessoa, você é especialista em RH, você sabe melhor do que todo mundo, a pessoa vai avaliar até a forma com que a pessoa está falando, inclusive o vocabulário, né? Com certeza. Isso é para quem é especialista, em minutos de entrevista a gente percebe se de fato aquela pessoa tem o hábito da leitura, o hábito, outra coisa que ilustra bastante, cinemas, séries, né, filmes, autobiografias. Então, ler sobre grandes líderes, isso te traz um recheio, né, no vocabulário, e quando você vai contar a sua trajetória, certamente é diferente. Então, é o que você falou, a gente percebe com muita velocidade. E é muito ruim, né? Quando a gente pergunta, então me conta o último filme que você viu. Aí a pessoa já ouviu falar em algum filme bacana, não sabe nem comentar, me faz uma crítica sobre esse filme. Não sabe. Então, mentiu. Por favor, sejam verdadeiros. E se você não tem o hábito de leitura, comece hoje. Sempre a gente está em tempo de aprender. É isso aí, nunca é tarde, né? Mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, a Maria Aparecida. Eu só gosto de ler romance. Tem algum problema ou eu preciso ampliar os meus horizontes e tentar ler livros diferentes? Sem problemas. É importante, sim, eu diria que você pode ter uma preferência por romance, mas pensa, que área você trabalha? E que livro poderia contribuir para a área que você trabalha? Porque aí essa variedade te traz ainda mais repertório quando você for para o dia a dia, né, profissional. Mas sem problemas, a gente pode gostar de ver, por exemplo, eu adoro filmes relacionados a drama ou às histórias reais. Isso não impacta que eu assista um outro filme e aprenda com outro filme também. Então, quanto à variedade, ela vai te trazer certamente uma experiência diferente. Mas você pode ter suas preferências e problema zero. Mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A Nilda pergunta: por onde começar a ler? Qual livro você recomenda? Porque ela diz que não tem o hábito da leitura, mas já se interessou. Olha, eu admiro muito a Brené Brown, que é uma autora ela traz questões da gente, do dia a dia, né? Ela fala muito sobre liderança, sobre começar a ler A Arte de Ser Imperfeito, da Brené, é uma leitura que, assim, te prende e fala de situações nossas, de vivências, de inseguranças, de vulnerabilidade, que todos nós podemos aprender. Então, eu acho que, assim, trazer, né, para você, para o teu dia a dia, livros que te prendam, que chamam atenção e que te toquem, né, emocionalmente também, eu acho que já cria o hábito, né? Olha que mensagem bacana que chegou aqui no nosso WhatsApp. Ela não colocou o nome dela. Ah, infelizmente. Ela falou que começou a ler esse ano, aos 54 anos, e já leu 3 livros. Ela é de Itatiaia. Olha que bacana.
Ai, maravilha. Então, leia mais três. Coloque como meta. A gente geralmente, né, naquele primeiro dia do ano, a gente coloca, esse ano eu vou ler um livro por mês. Sim, então se você não tem idade para começar, né? A gente não tem idade para aprender, a gente está aí ao longo da nossa trajetória aprendendo e criando novos hábitos. E aí coloca uma meta. Olha, daqui até o final do ano, eu pretendo ler mais três. E você vai conseguir. Agora tem pergunta aqui do Kleber. Ele falou que ele gosta muito de ler, mas ele não consegue manter o foco por muito tempo na leitura. Tem alguma dica? Não adianta você se forçar, né? Eu digo assim, e hoje então eu vou fazer um esforço. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade de foco, eu diria que, por vezes, ela não vai ter como meta ler um capítulo por dia, né? Então o exercício vai ser um pouco diferente, mas cuidado com o que te distrai. Porque aqueles que abrem um livro para ler, seja virtualmente ou físico, e ao mesmo tempo tá ali com o celular, né? E responde uma mensagem, e aí já saiu, já perdeu. Já perdeu o interesse, já perdeu o foco, já está com a cabeça em outro. Então, estar num ambiente que você olhe somente para aquele exercício, para o livro que você se propõe a ler, e nesse teu caso, o livro físico, ele vai ajudar mais. Porque quando você está com um aparelho de celular ou com um laptop lendo, você certamente recebe alguma mensagem e já vai fugir para um outro caminho, e quando você vê, você já está em outro ambiente. Então, se concentra, compre um livro físico e vá para um ambiente que você não tem interação com pessoas, seja através do celular, né, que a gente vive conversando, ou através de ambiente físico que você encontre outros, né, porque você com certeza vai perder o interesse. Acho que é um hábito que a gente tem que se propor a fazer. Tá certo, então. Conversamos com a Ilana Miller, né, sobre a leitura, a importância da leitura no mercado de trabalho. Ela é doutora em educação, especialista em RH. Daqui a pouquinho essa entrevista completa vai estar lá no g1.com.br/TV Rio Sul. Obrigada, Ilana, pelas informações, pela participação. Até uma próxima. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.